Sou Daniele, psicóloga, e é um prazer estar com você durante esta semana. Se está chegando agora, assista aos vídeos anteriores da nossa série. Hoje vamos falar de um tema muito importante e que faz parte da vida de todos nós: as nossas relações pessoais e os conflitos existentes nessas relações. Para começarmos, precisamos fazer algumas perguntas básicas, como por exemplo: o que é relacionar-se? O que é um conflito? Existe solução para os conflitos nas nossas relações? E no amor, como ocorrem os conflitos e como podem ser administrados? O que acontece conosco quando não sabemos administrar esses conflitos? Bem, vamos então começar pela primeira questão. O que é relacionar-se? Relacionar-se é entrar em contato com o outro e manter este contato por algum tempo. E durante este tempo, podem aparecer conflitos a partir desta convivência, que podem ser de um relacionamento amoroso ou em vários outros contextos, como por exemplo nossa família, vizinhos, escola, faculdade, grupos do trabalho, namorado, marido, esposa e tantos outros que estamos inseridos em vários outros ambientes. E o que é um conflito? O conflito existe porque surgiu a necessidade de escolha entre duas situações ou ideias. Podem ser escolhas entre duas coisas boas, duas coisas ruins ou uma boa ou uma ruim. A pessoa pode ter um conflito com ela mesma, sejam em pensamentos, sentimentos ou ações, ou também com o meio externo, com a família, a sociedade, o ambiente de trabalho, no relacionamento. Mas independente de onde se situa o conflito, a sua base é pela presença de mais de um interesse. A terceira pergunta que temos hoje é se existe solução para os conflitos em nossas relações. A resposta é sim. Ainda bem que podemos resolver muitos dos nossos conflitos, tanto aqueles pessoais quanto aqueles com outras pessoas. Nem sempre é fácil trabalhar os conflitos, tampouco significa que todo e qualquer conflito possa ser administrado. Se fosse simples assim, não chegaríamos às brigas, separações e até mesmo às guerras. Agora, um dos pontos mais interessantes da nossa discussão: como ocorrem os conflitos nas relações amorosas e como podem ser administrados. Antes de partirmos para a questão do conflito propriamente dito nas nossas relações amorosas, precisamos entender uma coisa: cada ser humano é único, tanto em sua dimensão biológica quanto psicológica e emocional. Os comportamentos de uma pessoa relacionados em sua dimensão psicológica e emocional é fruto da sua história. Na relação amorosa, duas pessoas experimentam uma única situação. Porém, teremos sempre duas vivências diferentes de uma mesma experiência. Na relação amorosa, passamos bastante tempo com alguém por escolha, com quem partilhamos coisas muito íntimas e pessoais. A pessoa que escolhemos para estar com a gente tem a sua própria história e, consequentemente, vivencia os sentimentos e expressam suas emoções de uma forma única. E o conflito muitas vezes se faz justamente por termos uma percepção diferente de uma mesma situação. E isso faz parte pelo mesmo motivo, porque de acordo com a nossa história, temos o nosso jeito de vivenciar e expressar as nossas emoções. E nem sempre vão de acordo com a da pessoa que estamos nos relacionando. E o item muito importante para administrarmos bem ou mal um conflito se dá pela forma com que nos comunicamos. O diálogo é fundamental para que os conflitos sejam solucionados e até mesmo evitados. Por mais seguros que possamos ser em relação a nós mesmos, é natural nutrirmos uma expectativa em relação ao outro. E pelo máximo que amamos muito essa outra pessoa, este amor não é incondicional. Ele tem condições. Se você se doa demais a alguém, você tem a expectativa de ser retribuído de alguma forma. E quando isso não acontece, podem começar cobranças e isso gerar conflitos, pois nem sempre o que é óbvio para nós
vai ser para o outro, que muitas vezes nem percebe que não está retribuindo da mesma forma como nós gostaríamos. E em pessoas inseguras e ansiosas, isso se agrava ainda mais, pois sentimentos de ciúmes e possessão são constantes, gerando muitos conflitos no relacionamento e muito sofrimento e angústia, pois tem a sensação que o tempo todo vai perder a pessoa ou outro pode trair, desenvolvendo um quadro de dependência emocional, que é facilmente confundido com amor. Muitas vezes até aceitamos esse tipo de comportamento por achar que o outro nos ama demais. E para quem vive esta situação, seja quem age dessa forma ou quem sofre a ação, é muito difícil fazer este discernimento sobre qual sentimento está sustentando esta situação. E quais são as características que demonstram uma dependência afetiva ou emocional? O dependente emocional necessita de aprovação, aceitação e reconhecimento do outro para tomar qualquer ação em sua vida. É uma pessoa que não acredita em si mesma e muito menos sabe o seu valor. Por isso, nunca toma as decisões e muitas vezes acaba aceitando relações destrutivas e de submissão. Tamanha sua insegurança e a falta de amor próprio. Existindo um conflito desta natureza, o que fazer? Seria interessante se pudéssemos identificar a origem da dependência emocional, e a causa podem ser várias. Uma das causas pode ser o ambiente familiar, pois a maneira que somos criados em nossa infância é fundamental para o nosso desenvolvimento na fase adulta, podendo contribuir para que nos tornemos pessoas mais seguras ou mais inseguras. Por exemplo, muitos pais, apesar de amar muito o seu filho, acabam supervalorizando os seus erros e não reconhecem as suas vitórias e conquistas. E isso faz muitas vezes com que a criança não se sinta amada ou importante, fazendo com que desenvolva uma dependência do amor de outra pessoa, já que não sentiram isso em sua infância e junto da sua própria família. Outro tipo de situação familiar são a de pais superprotetores, e este excesso faz com que ele satisfaça todas as vontades do filho, seja para compensar a sua ausência ou medo de perder o filho, no sentido deles se ausentarem quando tiverem essa condição no futuro. Acabam criando para a criança, uma situação onde induzem o filho a acreditar que sem estar ao lado dos pais eles não estão seguros. E tem aqueles pais totalmente permissivos que cedem a tudo, não incentivando o filho a se desenvolver na vida, criando um mundo de fantasia bem diferente do mundo real, que existe fora da nossa casa. E aí se tornam adultos incapazes e dependentes, pois teve dos pais tudo que supria as suas necessidades. E logicamente, todas essas situações vão ser transferidas para o relacionamento. É importante que depois dessas informações, que você reflita sobre você mesmo e como você se comporta e se sente quando se relaciona, ou qual tipo de pessoa você tem atraído para a sua vida. Pois muitas vezes se justifica essa anulação de si mesmo como se fosse uma prova de amor, mas na verdade são apenas fragilidades emocionais. Até porque cobram muito do outro que ele tenha o mesmo comportamento. E quando isso não acontece, vem todas as cobranças e a revolta por achar que o outro não ama da mesma forma, gerando aí grandes conflitos dentro do relacionamento. E vou repetir o que disse mais cedo, não existe amor incondicional. Se você ama em excesso, vai cobrar do outro o mesmo comportamento. E se você aceita receber este tipo de amor, muitas vezes até por conveniência, ou outras vezes também nem percebe que é uma dificuldade da pessoa, vai ter que lidar com essas cobranças, pois se cria uma estrutura na sua vida em cima do outro, e isso não tem como dar certo. Uma pessoa que não tem a sua própria base não tem como se equilibrar, e o dependente emocional cria uma dependência das pessoas muito semelhante à dependência do álcool, drogas, compulsão alimentar, ou seja,
é uma pessoa que precisa de tratamento, pois a falta de autoestima faz com que sejam pessoas altamente destrutivas de sua própria vida, refletindo na vida do outro. Quando o relacionamento do dependente emocional acaba, ele tende logo a ter uma outra pessoa, iniciando aí um novo ciclo. E mesmo que você não seja um dependente emocional, mas vive ou tende a ter relacionamentos conflituosos, é imprescindível que você procure um acompanhamento psicológico, seja individual ou junto com a pessoa com quem se relaciona. Neste acompanhamento, será possível identificar o que gerou essas dificuldades, se foi algo na infância ou simplesmente os problemas que foram surgindo durante o relacionamento e não estão sabendo aí administrar. Um bom diálogo nem sempre é uma habilidade que temos. É preciso desenvolver buscando as causas e tratando. É através do autoconhecimento e a consciência do seu valor próprio em que você fortalece a sua autoestima, livrando da dependência de outras pessoas, tornando-se uma pessoa mais segura e compreendendo que você não precisa mais buscar no outro o que está faltando em si mesmo. E com isso, o ciclo de dependência ou de conflitos constantes no relacionamento, eles tendem a cessar, abrindo espaço para um relacionamento saudável e feliz, pois o amor vai ser vivido em sua essência. E se você gostou dos vídeos, ainda dá tempo para convidar amigos e familiares, pessoas que você ama e querem bem. Te encontro no próximo vídeo. Até lá!